pastora, tudo bem? A paz, tudo bom? Bem, graças a Deus. Ô, Glória, que bênção. Enquanto o pessoal entra aí, já te chamei para a gente poder já estar aqui nesse ambiente. Como que a senhora tá? Amém. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Prazer estar aqui. Nathalie. Isso, Acertei? certo. Tá me ouvindo bem? Tá bom o sinal? Como é que tá aí? Tá me ouvindo Tá, tá, bem? tá falhando um pouquinho. Eu não sei se está dando eco aí em alguma coisa. A imagem tá Não, chiando um pouquinho. Tá chiando não, tá assim, bem embaçada. não, Não? Mas tá. vamos tentando, vai dar certo em nome de Jesus, Senhor, abençoa. Aqui eu tô te ouvindo bem. Vai chegando, vai chegando. O povo tá chegando aí. Amém, amém. Pastora, para a gente começar, a gente quer saber quem é Fabiola Bastos. A senhora pode falar um pouquinho para a gente? Posso, deixa eu só. é, Eu posso tomar liberdade aqui, vou pedir aqui o pessoal que está entrando, né? Tanto da sua rede social, do seu Instagram como do meu, o pessoal pegar aqui o aviãozinho, né? E Isso. mandar para o povo aqui, né? Lá, enviar, né? Para o pessoal assistir, chamar mais gente aí, chamar as amigas, os Isso. amigos, né? Para quem não sabe, nós estamos fazendo um podcast em forma de live e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Então, você que sabe que tem um amigo, uma amiga precisando de ouvir uma palavra de Deus, já envia, porque o testemunho da pastora Fabiola é forte, é uma bênção. Eu sei que vai edificar a sua vida em nome de Jesus. Se a senhora também quiser fazer uma oração, fica à vontade. A gente está aqui para falar de Jesus e que ele se faça presente é o nosso maior objetivo, né? Amém. Vamos orar então, né? Vamos começar orando. Enquanto o pessoal vai entrando aí, a gente vai orar aqui. Amém. Já enviei aqui meu aviãozinho. Você tá conseguindo me ver bem aí agora? Como é que tá a imagem aí? Porque pra mim tá parecendo normal. Pra mim tá Então, limpinho. eu não sei o que está acontecendo. Para mim tá bem. Eu não estou conseguindo enxergar nítido. Aí tá nítido? Aí tá nítido? Não? Porque pra mim tá bem. Pra É, mim tá parecendo normal. aos pouquinhos eu acredito que vai melhorando, né? Se de repente o pessoal puder dizer como que eles estão enxergando, se está enxergando bem. Agora tá, parece que Então, está estabilizando. oi? Agora parece que está estabilizando. É. Aham. Amém. Vamos orar então. A Gabi tá dizendo aqui, ó, tá nítida. Obrigada, Amém. hein? Zedequias, que tá ali, a Zedequias. Isso. Então tá bom. Vamos falar com Deus, vamos orar, né? E aí a gente vai seguindo, dando seguimento aqui. Nathalie vai conduzindo aí, Nathalie, para eu Amém. saber, Agora vou hein? deixar. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, eu quero render graças a Ti, Senhor, por essa oportunidade de estarmos na Tua presença, ó Deus. Quero apresentar nas Tuas mãos a Tua filha Nathalie, quero entregar nas Tuas mãos aqueles que já entraram nessa live, aqueles que ainda vão entrar. Eu entrego esse tempo, Senhor, nas tuas mãos. Seja conosco, fala conosco, Senhor, neste dia, Pai. Queremos ouvir a tua voz. Conduz, Senhor, cada uma de nós, Senhor, neste tempo. Seja conosco, alcança cada vida neste dia, Pai. Toma teus filhos, as tuas filhas que nos assistem neste momento. No nome de Jesus, ó Deus, visita as casas, visita as famílias. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, glória a Deus. Como a gente está em live, então eu evito falar enquanto a senhora está falando, porque senão corta e eu quero te dar liberdade de poder comunicar, tá bom? Ó, agora a imagem ficou ótima. Aham. Diz Mas diga aí. para a gente, pastora, quem é Fabiola Bastos? Nossa. Bom, eu sou. A minha história é longa, né? Mas eu sou alguém que. Fabiola, eu diria que é alguém que foi alcançada por Deus, né?
a velha frase conhecida, né? Alguém que foi improvável, mas que Deus decidiu alcançar, que Deus decidiu fazer uma grande obra, né? Sou alguém que foi alcançada pelo favor de Deus, pelo amor de Deus. A Fabíola é alguém que é apaixonada por Jesus e muito grata por tudo aquilo que ele fez. Amém. E a senhora também é esposa de alguém que antigamente, eu acredito que na minha adolescência, fazia muito sucesso na televisão brasileira e hoje serve a Jesus e canta para ele, né? Explica um pouquinho pra gente. Quem é esposo de Fabíola Bastos? O meu esposo, né? Hoje, né? Há 24 anos se tornou pastor, né? Pastor Vaguinho, mais conhecido aqui no Brasil em especial, né? Como Pastor Vaguinho. Mas foi um homem que fez parte de um grupo chamado Grupo Os Morenos, década de 90, né? Em torno de 94, por aí, 95. Fez parte de um grupo de pagode, né? Que teve muitas músicas conhecidas, né? Como Marrom Bombom e uma chamada Mina de Fé. E, né, se você abrir aqui, eu conto, né? Dou início aqui ao nosso testemunho, que é uma longa história e a gente pode tentar resumir, mas quando nós nos conhecemos, não nos conhecemos na igreja, né? Nos conhecemos no mundo. E o meu esposo foi um homem muito famoso, né? É conhecido por onde passa ainda hoje, né? Mas na década de 90 foi um dos pagodeiros mais famosos da época, onde estava em vários e diversos grupos, em diversos programas de televisão, fazendo shows, enfim. Um homem que desde a adolescência foi viciado em drogas, mas que há 24 anos atrás o Senhor fez um milagre na vida dele, né? E tem 29 anos que nós estamos juntos. Ano que vem faz 30 anos que nós nos conhecemos, que estamos juntos. É uma longa história, uma história de milagre, né? De superação, onde Deus fez na minha vida e fez na vida dele também. Eu quero que a senhora conte esse testemunho, mas antes disso eu quero saber como que começou a sua caminhada cristã. Então, a minha caminhada cristã se dá exatamente por causa do nosso testemunho, né? Porque eu fui conhecer Jesus exatamente num período em que a gente estava separado, né? Nós estávamos separados. Como eu disse, quando eu conheci o Vaguinho, ele fazia parte de um grupo, ainda não era famoso, não era uma pessoa famosa, mas já estava conhecido no meio, né, do pagode, enfim, e da noite. E um ano depois que nós estávamos juntos, né, namorando, eu descobri que ele era viciado em cocaína, viciado em droga. Eu cheguei na minha escola e quando eu cheguei no apartamento, eu fui vê-lo e ele estava drogado. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Aí, no dia seguinte, depois que o efeito passou, ele disse que não era viciado, que era só de vez em quando. Né? Eu costumo dizer que, na verdade, eu não sabia, mas isso é uma conversa, é uma desculpa, né? Uma conversa fiada do viciado, né? Dizer que é só de vez em quando. E ele disse que não era viciado, enfim. Aí o tempo foi passando, e até que Grupos Morenos foi evoluindo, né? Fazendo muitos shows. E algum tempo depois, uma música chamada Mina de Fé, né? Uma música que dizia: foi preciso perder para aprender a valorizar a mina de fé. Uma música que estourou na voz, exatamente na voz dele. E aí eu não tinha mais um homem comum dentro de casa, né? A partir de então eu tinha um homem que agora, nesse tempo, passou a ser conhecido, muito famoso. E aí, junto com a fama, veio mais drogas, né? Mais prostituição, né? Muito mais quanto mais ele ia se desenvolvendo, crescendo, ficando famoso, mais distanciado ele estava. E nesse período eu estava grávida, nós temos, né? Eu e ele temos 2 filhos, o Kainan, que tem 21 anos, né? E tem o mais velho, que é o Júnior, que tem 26 anos. E eu estava grávida na época da música Mina de Fé, eu estava grávida do nosso filho mais velho.
E aí, quando foi exatamente nesse período, e o Vaguinho saía, só voltava 3, 4, 5 dias depois que ele voltava para casa. Ele foi ficando cada vez mais afastado, né, de nós. E ainda assim, no período da gravidez, eu grávida, então, todo um processo, né? Com gravidez, pior ainda. Então, o meu filho nasceu quando meu filho completou 1 ano, meu filho mais velho ainda, quando ele completou 1 ano de idade, o Vaguinho foi embora de casa. E aí, então, foi a partir daí que ele foi embora de casa, que eu fiquei trancada, eu me tranquei dentro de casa, não queria mais falar com ninguém, não queria mais ver ninguém. Foi aí que eu entrei na depressão, né? Eu já estava num quadro, né? Hoje se fala muito em depressão, né? E a gente na época, na minha época, então, não se falava muito nisso, então a gente nem sabia que estava, né? A gente nem entendia o que era isso. Então hoje se fala melhor, mas eu já estava num quadro de depressivo, e aí quando ele foi embora de casa, aí que eu me afundei na depressão. E aí eu comecei a ficar trancada dentro de casa, não queria ver ninguém. Foi quando eu comecei a. Aí eu não tomava banho. E eu não penteava o cabelo. Eu só sabia ficar chorando, chorando, chorando. E aí a minha mãe percebeu depois de alguns dias aquela minha situação, que eu não tomava banho, que eu não comia, que eu não penteava o cabelo. E a minha mãe que me enfiava no chuveiro para me dar banho, tentava me dar comida. E a única coisa que eu sabia, eu estava com 19 anos nesse tempo, né? Conheci meu esposo bem nova, bem na adolescência. E aí foi exatamente nesse período que eu comecei a ouvir vozes. Eu ouvi vozes dentro da minha casa. Uma depressão profunda, chorando, 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 vendo a noite chegar, o dia clarear. E eu comecei a ouvir vozes. E como eu tenho uma questão, né, de abandono paterno, desde a minha infância, né, eu tive que lidar com isso, né, com essa situação, né, de ter sido abandonada, de ter sido rejeitada pelo meu pai. E aí eu entendi que depois eu fui entender que nesse período que eu tinha sido abandonada pelo meu esposo, eu comecei a ouvir vozes. E uma das coisas que essas vozes, que é muito real, me diziam, era que tá vendo? Acabou pra você. Tem mais jeito pra tua vida. Você foi abandonada pelo pai, essa voz dizia pra mim. Você foi abandonada pelo pai e agora você está sendo abandonada pelo seu marido. Você não é amada. Acabou para você. E tudo aquilo que bota qualquer homem ou mulher, né, para baixo, eu comecei a ouvir, porque o diabo sabia o meu ponto fraco, sabia, conhecia minhas feridas, né? E ele quis de alguma forma vir exatamente na minha ferida para acabar comigo. Então, quando ele começou a lembrar que eu tinha sido abandonada pelo meu pai, rejeitada pelo meu pai, e agora mais um homem me abandonou, aí aquela voz falava, tá vendo? Você foi abandonada pelo pai, agora abandonada pelo marido. Só tem um jeito de você acabar com esse sofrimento. Tá vendo a chave do seu carro em cima da mesa? Aquela voz me dizia, muito real, pega essa chave, faz isso, 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 e aquela voz me dava as instruções para que eu tirasse a minha vida naquele dia. E eu ouvindo aquela voz, eu chorando, 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 oprimida, eu fui em direção à mesa onde estava a chave do meu carro. E naquele dia era para eu cometer um suicídio. E quando eu estendi a mão, que eu fui pegar a chave, meu filho, sem saber de nada, e hoje, né, hoje eu entendo que foi Deus, né, sem saber de nada, uma criança de 1 ano, né, um bebê, ele estava com a minha mãe na cozinha e ele, de repente, ele passou correndo, ele veio correndo, meu filho passou correndo, de repente, e eu não consegui pegar a chave, ele passou entre eu e a mesa, né, na mesa que estava a chave. Eu não consegui, porque eu estendi a minha mão e ele passou no meio. Quando ele passou, eu ouvi uma outra voz. E quando eu ouvi essa outra voz disse o meu nome e disse, Fabiola, você não pode fazer isso. Eu não consegui entender, né? Hoje eu entendo que de um lado era o diabo dizendo, acaba com a tua vida. Mas do outro lado era o próprio Deus falando o meu nome, dizendo que eu não poderia fazer isso. Né? E é lógico que tudo. E aí, a partir de então, eu não tinha entendido ainda que era Deus. Eu sabia, assim, eu não tinha entendido que era uma guerra espiritual. Eu não conhecia esse mundo, né? Mas eu acho muito interessante porque nesse momento, onde o diabo dizia
que era para eu tirar a minha vida, aonde o diabo dizia que não tinha jeito para mim, né? E que a única maneira de eu resolver a minha dor, o meu sofrimento, era eu tirar a minha vida. Só que naquele dia não tinha ninguém ali. A minha mãe não sabia de nada, minha mãe estava na cozinha, né? Uhum. Mas o próprio Deus, naquele momento, se apresentou na minha sala, sem eu conhecê-lo, né? Sem eu entender, discernir, mas o próprio Deus se apresentou para mim e impediu que eu tirasse a minha vida. Obviamente, né, não dá tempo da gente esmiuçar muito assim, mas obviamente isso é resultado da oração da minha avó. Porque a mãe da minha mãe, minha avó, era crente. Eu já tinha ido na igreja com a minha avó dos 5 até os meus 8 para 9 anos. Só que depois, com 9 anos, eu fui morar longe da minha avó, então nunca mais eu entrei dentro de uma igreja. Obviamente, como eu disse, o que o Deus fez naquele dia na minha sala foi fruto da oração da minha avó, com toda certeza. Uhum. Eu não entendi o que estava acontecendo, mas alguns dias depois, através de uma vizinha, a, a minha vizinha bateu na minha porta. Eu não abri a porta para ninguém, eu estava 3 meses em depressão. E aí, quando eu abri, a minha vizinha bateu na porta. Quando eu abri a porta, a minha vizinha falou assim: Oi, Fabiola, tudo bem? E eu não estava abrindo a porta para ninguém. Há 3 meses trancada dentro de casa, em depressão. Naquele dia eu abri a porta, né? E foi tudo combinado, na verdade, com a minha mãe. Eu não sabia, eu só fiquei sabendo depois. Ela bateu na minha porta e ela falou: Fabiola, eu queria te fazer um convite. E eu logo adiantei para ela, porque ela já tinha me levado num centro, né? E eu pensei que ela queria me levar novamente para um determinado centro. Eu falei: olha, se é para você me levar para aquele centro, você me desculpa, mas eu não quero saber, não quero ir. Porque na verdade eu não queria saber de nada, né? Eu estava desistindo de viver, na verdade. E aí eu falei, ela falou assim: não, eu não quero te levar naquele centro, não. Hoje eu quero te convidar para você ir na igreja. E aí eu tentei dar uma desculpa para ela. Eu falei, porque eu tava sofrendo, porque tem muita gente assim, né? Tá sofrendo, tá passando dificuldade, tá fugindo de Deus. Mas sabe, Nathalie, eu entendi que não adianta, o escolhido, né? Você pode até tentar fugir, né? Como Paulo, né? Você pode até tentar fugir, mas o Senhor prepara um caminho de Damasco, né? Assim como ele preparou para Saulo. Então, quem é escolhido não adianta, né? Deus, ele prepara esse caminho. Eu tentei fugir daquele convite e falei para ela: eu não tenho roupa. Eu quis dar uma desculpa para fugir daquele compromisso com ela, né? Tentar. Ela falou: não tem problema, roupa que você tiver. Então, foi a partir de então que aí, através desse processo todo, né, e desse convite, que aí então eu entrei dentro de uma igreja. Foi quando, depois de 3 meses trancada dentro da minha casa em depressão, foi quando eu fui para uma tarde de oração, junto com a minha amiga, com essa vizinha, e com a minha mãe e com o meu filho, que já estava com 1 ano e pouco, né? E aí foi quando eu entrei dentro de uma igreja. Era uma tarde de oração e ali tinha poucas pessoas naquela tarde de oração. E tinha um pastor ali, ninguém me conhecia, ninguém sabia da minha história, ninguém sabia que era o meu marido. E nesse tempo meu marido era um dos pagodeiros mais famosos daquela época, mas ninguém me conhecia. E aí quando eu entrei naquela igreja, naquela roda de oração, o pastor começou a pregar ali e ele começou a dizer: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Eu olhei para o lado, olhei para minha mãe, para minha vizinha. Na minha mente, eu falei: uma das duas contou minha vida para esse homem. Alguém disse para ele como que minha casa está destruída. Como que esse homem sabe que minha casa está destruída? Aí ele continuou pregando e ele continuou dizendo. E ele disse: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu estava passando meses, né, em depressão. Pode falar. Que eu tô, senão eu vou direto. Não, fica à vontade, a gente está aqui Eu estava ouvindo. passando. Eu estava meses em depressão, vendo a noite chegar chorando, vendo o dia clarear chorando. E eu, na minha mente, eu falei: alguém contou para esse homem. Porque ele está ali
dizendo, eu tô há 3 meses chorando, vendo a noite chegar, o dia clarear. E ele tá pregando ali, dizendo que choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Na verdade, ninguém tinha me contado, né, a minha história para ele, né? A gente sabe que era o Espírito Santo, o próprio Deus, que conhecia a minha história. Mas para mim, alguém tinha falado da minha história para ele, e ele pregando ali no final daquele culto de oração, no culto da tarde. Eu entreguei a minha vida para Jesus naquela tarde. Ali eu falei para Jesus: Senhor, eu creio que tu és o Filho de Deus. Jesus, eu creio que tu és o Filho de Deus, eu creio que será salvo eu e a minha casa. A partir desse dia, eu tive um encontro com Jesus. A partir desse dia, depois de meses em depressão, né, eu voltei diferente para casa. Eu estava entregue mesmo, né? A depressão, eu voltei diferente para minha casa. A partir daquele dia, eu decidi que eu ia servir a Deus, que eu ia buscar a Deus pela minha família, pela minha casa, né? Nesse tempo, meu esposo ainda estava no mundo, fazendo muitos shows. Nesse tempo, meu esposo estava adorando a outros deuses. Nesse tempo, nós estávamos separados. Mas quando eu ouvi essa palavra, né? Atos 16, 31 e Salmos 30, no verso 5, né? Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tua casa. E no Salmos 30, verso 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu tomei essas duas palavras como promessa para minha vida. E a partir daquele dia eu decidi que eu iria lutar pela minha família, que eu ia lutar pelo meu casamento e que Jesus ia fazer alguma coisa, né? A partir de então, eu comecei a buscar a Deus. E nessa busca, muitas situações difíceis aconteceram, né? Claro. Costumo dizer que quanto mais você ora, a tendência é as coisas piorarem para depois melhorarem. E talvez tenha alguém aqui, né, assistindo a gente aqui nessa situação, né? Eu oro, e parece que as coisas estão acontecendo ao contrário. Parece clichê, né? Mas não é, né? Verdadeiramente, o mundo espiritual, ele é real, né? E quanto mais a gente vai buscando, mais o reino das trevas trabalha para tentar nos impedir. Quantas vezes fazendo campanha pela vida do meu esposo? Quantas vezes eu recebi telefonemas de pessoas, de amigos, para dizer para mim: Fabiola, Fabiola, esquece Vaguinho. Vaguinho não tem mais jeito. Eu vi o Vaguinho numa boate com uma mulher. Eu vi o Vaguinho drogado, não sei aonde. Eu estava orando para o meu marido ser liberto. E quanto mais eu orava, mais eu ouvia notícias de que parecia que estava dando errado. Parecia que a oração não estava funcionando, sabe? Parecia que eu estava orando e as coisas que estavam acontecendo eram exatamente ao contrário. Então, a partir de então, eu falei para Deus, eu falei: Senhor, eu não vou falar para o Vaguinho que eu me converti, eu não vou falar para ele, eu vou orar no secreto e o Deus que ouve no secreto vai fazer alguma coisa. Então, nós estávamos separados, mas tínhamos um filho pequeno. Então, tínhamos que ter um contato. Então, quando ele me ligava, se eu estivesse num culto, numa oração na igreja, eu não atendia para não permitir que ele descobrisse que eu estava num culto. Então, eu escondi dele, né, que eu estava na presença de Deus, que eu tinha aceitado a Jesus. Eu escondi dele. Porque eu falei para Deus exatamente isso: eu vou orar no secreto e o Deus que ouve no secreto vai fazer alguma coisa. E foram muitas circunstâncias, né? Muitas situações difíceis. E até que eu teve um dia 30, até que chegou o dia 30 de outubro do ano de 2000, quando eu fui para o Recreio dos Bandeirantes, né? Aqui na cidade do Rio de Janeiro. Eu fui para o Recreio onde a minha sogra morava e onde o Vaguinho estava morando com a minha sogra. Eu fui levar o meu filho, eu só tinha o Júnior ainda, né? Porque o Kainan nasceu 5 anos depois. O Kainan nasceu já no período da bênção, né? E eu só tinha o Júnior ainda. O Júnior estava com 2 anos e fui levar o Júnior para minha sogra ver. E quando eu cheguei na casa da minha sogra me deu a notícia que o Vaguinho estava desaparecido há 3 dias e ninguém conseguia ver, ninguém conseguia saber onde ele estava. E repito, né? Aquele homem que estava no auge da fama, no auge do sucesso, todo mundo
né, fazendo vários programas de televisão, né, um dos de maiores audiências aqui. E aquele homem famoso, né, estava desaparecido. Aí eu lembro que ela falou assim: a Fabiola, tem 3 dias que a gente não sabe onde meu filho tá, a gente não consegue contato com ele, a gente não consegue saber onde ele tá desaparecido. A minha sogra pediu para que eu ficasse com ela ali. E 10h30 da noite, 11 horas, o meu telefone toca. Quando eu atendo o telefone, era o Vaguinho do outro lado da linha, falando: Fabiola, eu estou no motel tal, no Meyer, e eu preciso que você venha aqui ao meu encontro. Ainda éramos separados. E quando eu atendi e ouvi a voz dele, eu percebi que ele estava drogado, e muito drogado. E aí a minha sogra estava muito apreensiva, esperando qualquer notícia ruim. E quando meu telefone tocou, ela falou: o que que foi, minha filha? Eu falei: é o Vaguinho, que acabou de falar comigo e tá querendo que eu vá onde ele está. Só não falei para ela que ele estava drogado, né? Não quis falar para ela. Ele tá num lugar que quer que eu vá até ele. E ela falou assim: vai lá, minha filha, vai lá. Deixei meu filho com ela. Só que até hoje, né? Todas as vezes que eu dou meu testemunho, eu falo isso. Até hoje eu não sei ir no Meyer, né? Um bairro aqui também do Rio de Janeiro. Eu não sei ir nesse bairro. E naquela época, muito menos, né? Há 24 anos atrás. E também não existia GPS, inclusive. Eu me lembro que eu entrei no meu carro, eu entrei no carro e eu falei, eu fiz uma oração, eu falei: Senhor, eu não sei chegar nesse lugar, eu não sei ir nesse lugar. Eu não sei onde fica esse motel. Eu não sei como eu vou fazer para chegar lá, mas o Senhor pode me levar. Fiz uma oração, essa oração, e pedi a Deus que me levasse, porque eu não sabia. Realmente eu não sabia, até hoje não sei. E nessa oração peguei, liguei o carro e fui. E aí eu tenho muitas vagas lembranças. E eu lembro que nessa vaga lembrança, a lembrança que eu tenho é eu pegando a linha amarela e depois eu na porta, e eu já chegando naquele quarto, naquele quarto não, naquela porta daquele motel, e encontrei um motel e tentando entrar para achar o quarto onde ele estava. É a única lembrança que eu tenho, né? Até chegar lá. Foi Deus que me levou. E quando eu cheguei lá, achei o quarto, e naquele quarto tinha aquele homem famoso. Meu esposo estava há 3 dias naquele quarto de motel, se drogando, cheirando cocaína e bebendo uísque. Há 3 dias nessa condição, se drogando, há 3 dias sem comer, sem beber qualquer outra coisa saudável, a não ser droga, a não ser cocaína e uísque. E aí estava um homem já à beira da morte. Ele estava à beira da overdose, a face transformada, língua enrolada, boca torta, respiração ofegante, olho arregalado, dente preso, todos os sintomas, né? Muito ofegante, todos os indícios de uma overdose, já um princípio de overdose. E por que ele me chamou ali? Ele não me chamou para pedir oração, porque ele não sabia que eu estava na igreja. Ele me chamou porque ele percebeu que, com aquela língua enrolada, com a boca torta, com aquela respiração ofegante, ele percebeu que ele estava morrendo, que ele ia morrer. E quando ele percebeu que ele ia morrer, ele disse depois, né? Depois ele me contou que ele me chamou ali porque ele queria se despedir de mim naquele dia. Então, como ele estava sentindo que estava morrendo, ele me ligou para se despedir depois de 3 dias naquele motel, sem ninguém saber onde ele estava. Que ele me ligou para que eu fosse até ele para que ele se despedisse de mim. Então era um cenário de despedida, né? Era um ambiente de despedida. Com a língua enrolada, com a boca torta, respiração acelerada, né? E eu repito, né? Porque é proposital para as pessoas entenderem o que Deus fez. Respiração ofegante. Eu só me lembro que, diante daquela cena, vendo ele riado na cama, à beira da morte, sem conseguir respirar direito. E aí eu olhei, né, e eu comecei a ouvir aquelas vozes novamente. E aquela voz maligna começou a dizer para mim: tá vendo? Não adiantou oração, não adiantou jejum, não adiantou nada você buscar por ele, porque ele tá morrendo, ele vai morrer de overdose. E de fato, o que estava diante de mim era um homem à beira da morte. E aquela voz dizendo para mim que não tinha adiantado as minhas orações, os meus propósitos, a minha busca, né? E aí, só que ao mesmo tempo, eu ouvi uma outra voz. E essa outra voz
ela disse assim: lembra da promessa que eu te fiz. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Lembra da promessa que eu te fiz. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E, e naquela guerra espiritual, né? Eu sentei na cama de costas para que ele não percebesse que eu estava orando, porque eu não queria. Eu não queria, eu não sabia como seria, né? Eu imaginei meu marido aceitando Jesus de tantas formas, mas enfim, eu não queria que a minha mão ajudasse. Eu queria que Deus fizesse de fato, eu queria ter certeza que era Deus. Não queria que eu entendesse que eu dei um jeitinho, entendeu? Que ele voltasse para mim de alguma forma por pena, por isso. Não, eu queria que Deus fizesse. E de fato ele não sabia. Então eu orei de costas, sentei de costas e comecei a orar. Comecei a orar baixinho. E ele ali, com a língua enrolada, com a boca torta, respiração acelerada, respiração ofegante, tendo várias alucinações com indício de overdose. Até que ele começou a falar num silêncio, ele falou, Fabiola. Aí quando ele me chamou, Fabiola, eu pensei, nossa, eu falei assim, acho que ele, eu pensei, fiquei assustada, eu falei, será que ele ouviu a minha oração? E eu não queria de jeito nenhum que ele ouvisse. Aí ele falou, Fabiola, eu falei, o que foi? Ele falou, eu quero te pedir perdão. Ali com a língua enrolada ainda, com a boca torta, a respiração acelerada, ele começou a se despedir, percebendo o estado que ele estava, a pouca força que ele tinha e os poucos minutos que lhe restavam, ele começou a dizer, eu quero te pedir perdão, me perdoa. Perdoa porque eu fiz isso, me perdoa por isso, me perdoa por isso, por isso, por isso. E ali começou aquele cenário de despedida, aquele ambiente de despedida. E ele com dificuldade para falar, tentando se despedir, mas com dificuldade para falar. E aquela língua enrolada, boca torta, respiração acelerada. E ele dizia, me perdoa. Perdoa por isso, por isso, por isso. E aí ele pegou o copo, ele estava 3 dias, como eu disse, cheirando cocaína e bebendo uísque. Sem beber qualquer outra coisa saudável, sem comer qualquer outra coisa saudável. Quando ele começou a se despedir, ele pegou o copo de uísque, o prato, que ainda tinha vários papelotes de drogas. Ele estendeu para mim e disse uma frase. Ele disse, eu já tentei de tudo, não tem mais jeito. Com a língua enrolada, com a boca torta, respiração acelerada, olho arregalado, dente preso. E ele dizia, eu já tentei de tudo, não tem mais jeito. E quando ele usou essa frase, eu já tentei de tudo, não tem mais jeito, foi aí que Deus me deu o sinal. E falou, prega. Parecia loucura, né? Parecia loucura, né? Um homem drogado, à beira da morte, né? E aí, quando ele falou, já tentei de tudo, não tem mais jeito, eu falei, mas Vaguinho, eu conheço um que pode te ajudar. E aí, ele falou, aí como ele não sabia que eu estava na igreja, ele não sabia de nada, ele fez aquela pergunta com um olhar estranho, com a língua enrolada, com dificuldade ainda, e ele tentava perguntar quem? Quem pode me ajudar? Eu já te falei, eu já tentei de tudo. Quem pode me ajudar? E ainda com a língua enrolada, boca torta, respiração acelerada. E eu falei para ele, Vaguinho, eu conheço um e o nome dele chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Aí quando eu falei isso, ele me apresentou mais uma vez o prato de drogas e o copo, como quem disse, né? Como quem dizia, né? E esse vício, né? De 25 anos de vício. Ele não disse com as palavras, mas ele fez assim, e como quem dissesse que não tinha mais jeito. Eu falei para ele, eu falei assim para ele, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E foi nesse momento que ele sozinho, sem eu mandar ele fazer, sem eu dar nenhuma dica para ele, eu só preguei ali em alguns segundos, e aí então ele não conseguia sentar direito. Ele estava muito drogado, né? E aí ele levantou uma das mãos, com um pouco de dificuldade, ele levantou uma das mãos. E aí, quando ele levantou uma das mãos, que ele botou o copo e o uísque do lado, a droga do lado, e aí ele levantou uma das mãos e ele falou assim, ele falou, Jesus, entra na minha vida que eu quero ser um novo homem. E ele ficava assim, Jesus, Jesus, língua enrolada, boca torta, respiração acelerada. Mas quando ele falou Jesus, quando ele disse o nome de Jesus, quando ele disse Jesus, aí as demais frases que ele falou, entra na minha vida que eu quero ser um novo homem. Quando ele falou Jesus, não tinha mais língua enrolada, não tinha mais boca torta, não tinha mais efeito de overdose.
Ele não conseguia sentar direito, daqui a pouco ele já estava sentado, daqui a pouco ele já estava em pé, pulando, pulando. E ele começou a dizer: Fabíola, a partir de hoje, eu sou de Jesus. A partir de hoje, eu sou de Jesus. E ali diante dos meus olhos, Jesus, ele libertou meu marido da overdose, curou, né, meu marido da overdose, curou meu marido do vício das drogas, da cocaína. Ele ficou limpinho no mesmo momento, na mesma hora. Ele não era mais aquele homem que estava com overdose, com efeito de cocaína. Ele ficou em pé, no verdadeiro, não tem outra palavra, parecia um doido, né? Mas era algo real, parecia doideira, parecia loucura. E o mais interessante, gente, é que isso aconteceu, né? Eu fiz um resumo aqui, inclusive eu tenho um livro, né? Minas de Fé, onde eu conto aqui o nosso testemunho. O mais interessante é que no dia que eu aceitei a Jesus, o Senhor me fez duas promessas. Lembra que eu disse aqui no início? Atos 16:31. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. A segunda foi: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu só fui entender isso anos depois, que naquele dia que o Senhor Jesus libertou meu marido das drogas, da morte, meu esposo teve livramento de morte. Era para ele morrer naquele dia, né? Era para ele morrer naquele dia, entre aspas, né? O inimigo tinha determinado isso. E naquela madrugada, aquele dia, na verdade, estava virando a madrugada. Era realmente a viração de um dia, né? O Senhor me prometeu que o choro duraria uma noite, mas a alegria viria pela manhã. E o processo da libertação do meu esposo, das drogas, de tudo isso, foi exatamente na viração de um dia para o outro. Estava amanhecendo o dia, quando o Senhor fez esse milagre. E a partir dali, muitas coisas aconteceram, mas é basicamente aquilo que Deus fez na nossa história, né? O Senhor me alcançou meu esposo. E para quem não sabe, né, uma pessoa que usa cocaína, usa droga, durante um dia inteiro, especificamente a cocaína, uma pessoa que passa um dia inteiro usando cocaína, é impossível, aos olhos humanos, o efeito passar em 3 horas, em 6 horas, em 1 hora. Uma pessoa que estivesse o dia inteiro usando droga, o efeito dessa droga não passa assim. Mas o meu esposo não estava um dia, meu esposo estava 3. Pior ainda. Né? Ele não estava um dia, ele estava 3 dias. E o efeito da cocaína não passou em 3 horas, em 6 horas, em 2 horas. Passou exatamente no momento em que ele levantou as mãos e falou Jesus. Quando ele falou esse nome, quando ele declarou o nome de Jesus, no mesmo momento, ele ficou limpinho, lavado e remido no sangue de Jesus. Meu Deus, que testemunho lindo, que forte, assim, essa fé, né? Essa perseverança em acreditar, em crer, porque, querendo ou não, a senhora, assim, não era muitos e muitos anos aquela pessoa que tinha o entendimento, assim, vasto, né, do evangelho, aquela coisa de você, de repente, não, é só a palavra, aquela coisa da gente ter como um cristão que já conhece há muito tempo. A senhora estava no processo, né, do conhecimento de quem é Cristo, e ter uma fé como essa realmente é inspiração para nós cristãos que temos muito tempo de caminhada, que talvez passamos tantos problemas, talvez alguém que esteja aqui nos assistindo esteja passando algum problema do tipo, e mesmo tendo conhecimento de quem Cristo pensam, não, eu acho que não vai ter condições de continuar, ou então não vale a pena, chegou ao fim, eu acho que não vai acontecer nada. Isso realmente é um exemplo para nós de que a perseverança realmente traz o milagre, né? A perseverança em Cristo, mesmo que nem quando a senhora disse assim, parecia que quanto mais eu fazia, pior as coisas ficavam, né? E quantas pessoas desistem nesse meio caminho. E hoje o seu testemunho realmente traz, assim, algo,
fortifica o nosso coração em saber que não vai valer a pena, vale a pena perseverar. Por mais difícil que esteja a situação, o Senhor, ele não perde o controle. Jesus está lá e de alguma forma ele vai fazer acontecer algo extraordinário, né? Então eu acredito que para quem está nos ouvindo, essa palavra é uma palavra de perseverança, de fé, de muita fé. Eu fiquei assim maravilhada. Meu coração se alegrou muito em saber dessa sua fé, sabe? Porque só quem passa por um problema como esse, principalmente em questão familiar, em questão conjugal, né? Sabe a dificuldade que é lutar por um casamento, lutar por uma família. Então, essa palavra realmente é para que a gente não desista. Gente, todos vocês que estão nos ouvindo, não desista, porque olha, hoje a pastora Fabiola, ela mostra para nós, né, nas suas redes sociais, tanto vocês congregam na ADV, né? A Devec. Isso, eu vejo bastante postagem de vocês lá. Assim, o trabalho que eles têm feito e tudo que Deus fez na vida deles realmente é um milagre, assim, para que a gente veja como Deus é fiel e que nós também possamos perseverar. E realmente Deus faz milagres. E hoje o Vaguinho é um homem que realmente é apaixonado por Jesus, né? Ah, eu costumo dizer que eu pedi, quando eu orei a Deus, eu pedi a Deus aquilo que no meu entendimento, né? Porque eu também não conhecia muita coisa, mas no meu pouco entendimento, eu estava buscando a restauração do meu casamento, a libertação do meu marido das drogas, da prostituição. Então, o meu entendimento também era muito limitado, né? E eu pedi a Deus, a única coisa que eu pedi a Deus é que libertasse ele das drogas, que libertasse ele do mundo da prostituição, enfim, que transformasse ele num novo homem. E Deus, de fato, ele fez, né? Só que eu costumo dizer que Deus fez além, né? Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao meu coração. De fato, Deus fez, né? Eu não pedi para que Deus transformasse meu esposo num pastor, né? E o Senhor fez, né? Isso, eu sei que isso não é o mais importante, mas a gente sabe que isso é uma honra de Deus, né? E hoje ele é um. Hoje, né? Eu falo hoje na força da expressão que tem 24 anos, 24 anos que ele aceitou Jesus, né? Foi 30 de outubro do ano de 2000, ou seja, esse ano faz 24 anos, né? Uhum. Quer dizer, fez, né? Fez 24 anos em outubro, né? 24 de outubro. 24 de outubro, não, 30 de outubro, meu Deus, 24 anos. Então, assim, aquilo que o olho não viu, o ouvido não viu realmente, não subiu ao meu coração, Deus fez além, né? Deus fez além daquilo que eu pedi, do que aquilo que eu pensei. E assim, de uns anos para cá, o nosso testemunho, pela bondade de Deus, tem alcançado muitos casais, muitas famílias, né? Muitas mulheres, né? Muitos homens também se inspiram na história do Vaguinho. Vaguinho, como eu disse, é um homem que foi muito conhecido, muito famoso e que realmente, né, a gente não entende. No momento eu não entendi algumas situações. Eu achava que era muita humilhação com algumas coisas que eu passei, né? E que foi muito nítido para muita gente, algumas situações. Mas Deus permite, né? A humilhação realmente não é frase de efeito, gente. Mas realmente Deus permite, né, a humilhação para que as pessoas vejam a exaltação, né? E isso é para a glória de Deus, né? Não é para minha glória nem para a glória dele, mas é para exaltar, mas para que o nome dele venha a ser glorificado. E quantas pessoas viram aquele Vaguinho, né? Viram o velho homem. A gente às vezes ouve alguns testemunhos, não desprezando nenhum, claro, mas às vezes a gente ouve alguns testemunhos e a gente não tem noção de quem era aquela pessoa, né? Mas a gente acredita, né? Porque a pessoa tá falando, tá contando. Agora o Vaguinho, muita gente que tá me assistindo aqui sabe, né? E viu, né, quem era ele, né? Quem foi ele. E não, só de olhar você já percebe a graça de Deus, aquilo que Deus fez na vida dele. Eu sei que eu sou suspeita, mas o Senhor fez de verdade. Hoje eu declaro, hoje eu posso declarar que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Meus filhos, eles amam a Deus, meus filhos, eles servem a Deus. E a minha casa serve a Deus, né? E eu creio, né, que aqueles que estão nos assistindo, se você crer,
com toda certeza você vai ver a glória de Deus e será salvo você e a sua casa. Em nome de Jesus. É igual a gente vê o povo de Israel no Egito, né? Quando Deus dá a palavra a Moisés, ele vai falar com o povo e conforme Deus vai fazendo, ele fala, olha, eu vou endurecer o coração de Faraó, tal, para que o meu nome seja glorificado. Então, para o povo, a situação estava cada vez mais difícil. Parece que quando o libertador entrou no ambiente, as coisas começaram a ficar bem difíceis, né? Mas, na verdade, Deus já tinha um propósito, que em todas aquelas pragas, em tudo aquilo que ele ia fazer, era para que cada uma delas, o nome dele fosse glorificado, né? E realmente o testemunho foi glorioso, maravilhoso. Deus libertou Agora, o povo passou, o mar se abriu, o povo passou e depois o Senhor consumiu todo aqueles inimigos, né? Então, assim, é maravilhoso o projeto agora de Deus. Compreende, né? eu nasci, quer dizer, minha avó já era crente, né? Mas assim, eu não cresci, né, na igreja, né? Visitei a Uhum. igreja algumas vezes, senti de falar, até porque uma pessoa falou ali, acredito que Deus tratou na vida dela, alguém falou ali agora, alguém digitou ali, em algumas áreas, né? Não vai dar tempo da gente falar sobre, mas realmente Deus tratou em muita coisa. Mas inclusive na questão do perdão, né, que eu precisei buscar em Deus. Mas eu não nasci crente, né? Talvez alguém esteja assistindo e falando, mas é porque é mais fácil porque não nasci crente. Muito pelo contrário, aos 15 anos, quando eu conheci meu esposo, eu, eu, eu era uma jovem, né, uma adolescente. Dos meus 10 aos meus 17 anos, eu tinha o sonho de ser modelo, né? E aí minha mãe me colocou no curso de modelo quando eu tinha 10 anos. E aí comecei a desfilar para algumas lojas de 10 anos até os 17. Eu exibi o meu corpo no carnaval aqui no Rio de Janeiro, né? Aos 17 anos eu estava desfilando no carnaval. Então, assim, eu também, né, eu também fui alcançada pelo favor de Deus, pelo amor de Deus. Só que é interessante, né, que sempre tem alguém que Deus alcança primeiro, né? Então, Uhum. Deus primeiro me alcançou, trabalhou na minha vida para que começasse todo esse processo, uma parte dele que vocês ouviram aqui nesse dia, né? Manhã aqui, noite aí. Então, Deus alcança, né? Deus alcança e Ele faz. E hoje, sim, pode falar, pessoal. Então, eu não sei quanto tempo a gente tem ainda. Eu tô perdida aqui. Temos um pouquinho, que eu também não quero atrapalhar os seus afazeres, né? A gente tem sido muito abençoado com tudo que a gente tem ouvido, realmente tem sido maravilhoso. Mas aí, passando um pouquinho adiante, depois de toda a obra que Deus fez na vida de vocês, hoje vocês atuam como pastores, né? Mas pastores local, ou a senhora tem um ministério itinerante? Não, nós somos itinerantes, né? Mas nós somos pastores auxiliares, né? Na ADVEC do Recreio, né? Aqui do Recreio de Bandeirantes. Somos pastores auxiliares, né? Os pastores, tem pastor dirigente, né? Pastor presidente é o pastor Silas, né? Pastor Silas Malafaia. E pastora Elisete Malafaia são nossos pastores maravilhosos, que amamos muito. E servimos na ADVEC Recreio como pastores auxiliares. E somos pastores itinerantes, né? Que pregamos aí por todo canto aí, levando a palavra, o Vaguinho cantando, pregando também. Eu não canto, só prego. Uhum. Mas aí, como que a senhora descobriu esse chamado para pregação? Ixi, é uma longa história. É uma longa história. Esse Eu pra gente entender, porque o Ministério da Pregação, assim, por mais que nós precisamos pregar o Evangelho, todos nós recebemos esse chamado da pregação do Evangelho, sim. mas nem todos estão ali no púlpito, né, com o microfone na mão. Para a senhora, assim, como que aconteceu? A princípio, eu diria que a minha primeira pregação foi nessa noite do dia 30 de outubro. Para uma pessoa só, né? E essa pessoa hoje está ganhando milhares aí para Jesus. Mas eu sempre fui muito tímida, né? Sempre fui muito tímida. O Vaguinho mesmo fala, Fabiola tinha pavor de microfone, né? Eu nunca sonhei com isso, nunca desejei, né? Uhum. Nem conhecia também esse mundo, né? Esse lado também. Mas também não tinha pavor
de qualquer. Sempre tive muita vergonha. Vergonha de chegar num ambiente. Quem é tímido sabe do que eu tô falando. Você tem que chegar num ambiente. Se você chega depois, você tem que fazer o quê? É você que tem que falar com as pessoas, não é isso? Quem chega depois é que cumprimenta as pessoas, né? Geralmente é assim. Você chegou Uhum. num ambiente que já tem gente, é você quem cumprimenta. Eu já tinha pavor disso. De ter que chegar e saber que eu ia ter que falar com as pessoas. Que eu ia ter que cumprimentar. Mas pavor por quê? Porque eu tinha muita vergonha. Muita, mas é muita vergonha, muita timidez. E aí, nós num determinado tempo, congregamos numa Assembleia de Deus, né, a modo bem antiga, né, no sentido de que dava oportunidade para as pessoas, né, Uhum. aquelas, não sei se vocês sabem como é, mas algumas Assembleias de Deus que bem das tradicionais, a liturgia é assim, né, fulano tá com a oportunidade para cantar um hino. Fulano tá com a oportunidade para dar uma saudação, né? E quando eu cheguei nessa igreja, que eu vi aquilo, eu fiquei apavorada, né? Eu fiquei apavorada, falei, não posso, não tenho, nem sei, nem entendo a Bíblia, nada disso. Mas assim, eu tava bem no início, né? Tinha 4 anos que eu tinha aceitado a Jesus ainda, né? Tinha pouco tempo que eu tava na igreja. 4 anos que eu tava caminhando na igreja. Mas eu lendo a Bíblia, foi a partir de depois do 4 ano, né? Que eu começando a ler a Bíblia, que eu comecei, e aí eu comecei a receber promessas, né? Profetas que foram levantados para falar para mim e dizer, olha, eu vi você com uma Bíblia na mão, é uma Bíblia resplandecente, né? Eu acredito, Deus fala, gente. Tem Sim. muita profetada por aí, tem, mas ainda tem profeta na terra. Ainda tem, Deus fala, né? E eu lembro que não tinha como as pessoas olharem para mim e dizer que eu seria uma pregadora. Não tinha como. Não tinha mesmo. Não tinha. Muito menos eu. Eu não tinha. Então, e aquele homem dizia assim: eu vejo uma Bíblia na tua frente, uma Bíblia resplandecendo, eu vejo você pregando. E essas eram as palavras do profeta dizendo: eu vejo você pregando com muita autoridade. Eu vejo você pregando para pessoas, eu vejo você pregando para mulheres. Isso não foi uma vez só. Foram várias vezes, diversos profetas que falavam. E eu nunca tinha pego até então no microfone, eu nem entendia a Bíblia direito. E quando eu recebi esse tipo de promessa, eu ficava me perguntando como que isso vai ser. Eu leio a Bíblia, eu não entendo. Eu não entendo nem o que está escrito, como que eu vou pregar. Eu tenho pavor de me apresentar diante das pessoas, né? Eu não tinha vergonha na época de desfilar, mas assim, até porque eu não precisava abrir a boca, era só passar com a roupa. Então eu comecei a ficar, aí eu comecei a orar a Deus. Deus falou muitas vezes por diversos profetas e que me via pregando. E em alguns momentos teve profetas dizendo que me via pregando para multidões. E aquilo me deixava assim, a partir do momento que Deus começou a falar muito. E eu lembro das pessoas, algumas pessoas, quando ouviam isso, né? Porque era entregue diante de pessoas, numa consagração, num culto. E eu lembro dos olhares das pessoas, sabe? Os olhares assim, meio que. O olhar dizia assim, ela? O olhar das pessoas, a gente sabe, né? A gente não tem como adivinhar a coisa, mas a gente sabe. Um movimento a gente entende, uma olhada a gente entende, a gente discerne. E o olhar das pessoas era assim, ela. Ou outros diziam, tá falando isso porque é a esposa do Vaguinho. Quantas vezes, né? Mas enfim, mas assim, eu não julgo, né? Porque nem eu mesmo também acreditava muito, né? Eu só passei a acreditar porque eu entendi que era Deus mesmo que estava falando. Uhum. Mas por mais que eu entendesse que era Deus que estava falando, eu não tinha dimensão do como seria isso. Então, a partir de então, eu comecei a orar. Falei com Deus, no secreto, né? Bem no secreto, eu comecei a falar com Deus. Falei assim, se o Senhor tem isso para mim, me ajuda a entender a Bíblia, né? Abre o meu entendimento na tua palavra, né? Comecei a ler, assim, abre o meu entendimento na tua palavra. Eu quero entender o que está escrito. E eu também não comecei a ler para pregar. Eu queria entender primeiro, né? Eu queria que Deus Uhum. falasse comigo através da palavra. Porque eu via pessoas pregando, eu vi mulheres pregando, homens pregando. Mas não era não era para pregar. Eu estava querendo entender a Bíblia. E eu falei para Deus, eu falei, Senhor, então o Senhor precisa me tirar essa vergonha, essa timidez que eu tenho, porque
como que eu vou pregar? Né? E eu, por muitas vezes, aí, a partir de então, Deus começou a me esclarecer a palavra, né? Começou a saltar as vezes que eu li as letras, né? O amor, o coração queimava, né? Pela palavra, pela Bíblia. E eu comecei a buscar, né? Foi busca também, né? Eu comecei a buscar. Tive a primeira oportunidade, né? Fui com medo mesmo, né? Ainda um pouco, ainda muito tímida, mas orando. E, e aí Deus foi fazendo, pela misericórdia dele, com certeza, ele começou a me usar na palavra. E há muito tempo, já há algum tempo, eu diria que alguns anos, eu tenho visto, né, muitas promessas que Deus me prometeu, muitas coisas que Deus falou que iria fazer, ele fazendo. Realmente, se alguém me... Realmente eu não tinha como. Naquele tempo, eu olhando para mim, olhando no espelho, olhando para mim, não tinha como eu me ver pregando como aquele profeta dizia. Eu vejo você pregando com autoridade, eu vejo você pregando para uma multidão, eu vejo você pregando. E eu creio que quem está acompanhando aqui entende, né, que não é sobre ser destaque, né, é sobre um Deus que faz promessa e cumpre, né? E aí eu eu comecei a entender que Deus tinha isso para mim e comecei a mergulhar, né? E aí não comecei pregando num púlpito, né, que é muito interessante, né, que eu estou falando aqui para o resumo. Eu comecei pregando no lar, né, dando uma palavrinha no lar e visitas nos lares, quantas vezes visita no hospital, pregando em presídios, né? Dando uma palavra em presídios femininos, né? Não tinha microfone, não tinha câmera, não tinha foto, né? Não tinha nada disso. Era simplesmente ali evangelizando, né? Então o meu ministério começou no evangelismo no secreto, né? Subindo morro na comunidade para entregar panfleto, falando Jesus te ama, Jesus tem uma obra na tua vida. E foi assim que Deus foi forjando, né, uma pregadora, né, eu Hum. diria. E aí hoje teve uma pergunta aqui. E hoje a senhora já prega há quanto tempo já? Então, eu comecei a pregar mesmo de fato, com 24 anos, né? Eu tô com 44. Olha aí, ó, a missionária que tá perguntando ali, né? Fica entregar a minha idade aqui agora. Ah, Eu tenho 20 anos, né? Tenho uau! 20 anos, eu tô com 44, comecei a pregar a, a esse ministério aos 24 anos. Há 20 anos atrás eu recebi uma promessa. Né? Foi a partir dos meus 24 anos. Eu aceitei Jesus com 19. Aos 19 anos, 5 anos depois, foi quando, de fato, foi dado o início, né, desse ministério da palavra, onde Deus... E aí comecei também a dar não só a palavra, né, pregação, como dar o testemunho, e junto com o testemunho uma pregação. E aí, como eu disse, né, mas foi tudo primeiro. Nada se começa num púlpito, né? É. Às vezes as pessoas pensam que não foi com o microfone na mão. Uhum. E eu não digo isso com soberba, não. Eu digo isso com muita alegria, né? E que é a realidade, porque às vezes você vê alguém, né, ali e pensa que aquele ministério começou ali no altar. Mas graças a Deus, né, que não começou lá no altar, né? Começou em outro altar, né? Uhum. Como eu disse, era uma casa muito humilde para levar a palavra para uma família, uma casa talvez de uma pessoa bacana, mas que também precisava de Jesus. Um presídio onde tem muita gente, né, que desacreditada pela sociedade, enfim, mulheres ali, homens também. Eu já fui em muitos presídios com meu esposo, mas presídio masculino, e foi assim, Uhum. nesse jeito, indo orar nos hospitais para pessoas desenganada pela medicina, muitos evangelismos em hospitais, e É, assim, a gente vê que muitas pessoas querem, né, ter esse chamado da pregação do evangelho, mas olha para a pessoa que tá ali no púlpito, no altar e, ai, eu quero ser assim, mas não sabem que às vezes começa do pequeno, né? Por exemplo, quantas vezes a gente já ministrou escola dominical ou até mesmo pregou para uma, duas, três pessoas em culto de oração, uma palavra, porque culto de oração hoje em dia, querendo ou não, é bem pouco frequentadores, né? Aí, às vezes, a gente tá na escala para dar uma palavra, às vezes tem dois, três, e não sabe que para estar ali no púlpito antes já pregou somente para uma, duas pessoas, mesmo dentro.
igreja, né? Então, assim, eu vejo isso e eu penso o seguinte: por mais que, por exemplo, a gente tenha um chamado, se o nosso chamado é a pregação do evangelho, a gente precisa fazer para 100 pessoas como a gente faria para uma só, porque as pessoas olham, eu quero estar naquele púlpito, eu quero estar pregando lá, tá? Mas será que a gente consegue entregar na mesma intensidade se a gente for num culto de oração, levar a palavra e tiver somente 2 pessoas? Então, eu acredito que para a gente chegar lá, a gente precisa executar aqui primeiro, né? Fazer com essa intenção, com esse amor, com essa, sabe, com essa gana, com essa paixão pela pregação evangelho, porque não se constrói. A gente não nasce grande, né? A gente não é. Às vezes as pessoas olham e falam assim: nossa, mas surgiu do nada. Não, não surgiu do nada. Tem uma história. A gente não viu que, às vezes, é que nem aqui, a dificuldade é maior, né? Aqui no Japão, culto de oração, culto. São poucas as pessoas que são assíduas, que frequentam, né? Então, a gente vê que para a gente conseguir pregar para muitos, a gente tem que estar ali levando a palavra, sabe? Às vezes a gente, você pode pregar em tal lugar? Aí você pensa, a igreja tá lá, eu posso ir. Mas você pode pregar ali, dar uma palavra no culto de oração? Será que a gente vai querer? Será que passa na nossa mente, né? Não, mas ali só vai ter 3 pessoas. Eu não sei como que é aí no Brasil, né? Como que funciona, se funciona assim da mesma forma. Os cultos de oração têm menos frequência, mas a senhora também é da DV, que é uma igreja maior, né? Não, geralmente, sim, os cultos de orações costumam realmente serem os mais restritos, né? Uhum. Mas tem gente, né? Tem gente que ora, né? São poucas, realmente, né? Geralmente é mais compacto, né? Menor. Uhum. Ainda aqui também é assim. Agora, é interessante que eu não busquei isso, sabe? Eu não falo isso assim. Eu não, de uns anos pra cá, né? Sem querer apontar ninguém, né? Mas uns anos pra cá, o Ministério da Pregação, né? Que é lindo, né? Que é maravilhoso, que é a palavra de Deus e tem muita gente boa aí, né? Mas assim, é muito requisitado, né? É muito almejado, né? E, e eu sou de uma época que, tipo assim, que não. Eu não tinha essa pretensão, sabe? Eu não tinha, nem tô julgando quem tenha, porque é bíblico, né? Você também, se você quer, desde que seja também para a glória de Deus, né? Não seja só para querer ser famosa, ser famoso, mas que desde que seja, eu quero muito pregar porque eu quero ver pessoas se convertendo, eu quero ver levar Cristo para as pessoas, isso é bem-vindo. Mas assim, eu não tinha, sabe? Eu não tinha essa pretensão de verdade. Acho que eu nunca falei isso. Assim, eu já falei isso sempre no particular para algumas pessoas quando me perguntam, né? Mas assim, lá atrás, de verdade, quando Deus falou, que Deus tinha o dom da palavra para mim, eu achava, né, até então que estava limitado. Ele vai me usar para pregar nesse evangelismo, nessa casa, nesse presídio. Só que aí Deus começou a abrir, não, você vai pregar para uma multidão. Mas eu nunca fiz essa oração. Até então eu nunca tinha feito essa oração. Aí eu quero pregar para uma multidão. E também não estou aqui julgando quem faça esse tipo de oração. Mas eu não busquei isso. Quando Deus falou que tinha o dom da palavra, eu busquei que ele me desse a condição. Já que ele quer me usar, então eu me coloquei disponível. Mas eu nunca fiz uma oração assim de que eu quero pregar em grandes congressos, eu quero fazer isso. Até então eu nunca tinha feito esse tipo de oração. E aí, mas só que se Deus tinha isso para mim, se Deus quer isso para mim, então eu também quero, né? Uhum. Então a partir de então eu comecei a buscar. Então que às vezes as pessoas estão tão focadas na multidão, como você está falando, no destaque, por isso que a gente realmente não deve desprezar aquilo que a gente acha que é pequeno, né? Porque para muitos era pequeno. A Fabiola entrando dentro de um lar com algumas irmãs, né? Que não era sozinha, era com algumas irmãs que me acompanharam, que me cuidaram de mim, que me levaram, me ensinaram. É muito pequeno. Mas Deus falava que não era só ali. Então, agora, se Deus falou, ele cumpre. E aí, quando eu entendi que ele tinha algo maior, eu falei, eis-me aqui. Só que eu também pensava que estava limitado à igreja onde eu congregava. E aí Deus começou a falar que não era só ali.
E acredite, né? Eu acredite quantas vezes eu tentei atrapalhar, entre aspas, porque eu falei assim, eu estava satisfeita. Aí depois que Deus começou a me esclarecer a palavra, que Deus começou a me usar na palavra dele, eu estava satisfeita sendo usada por ele naquela congregação. Então, quando eu ia com meu esposo começou aí, largou o mundo secular, começou a gravar um CD gospel. Então, ele ministrava nas igrejas e testemunhava. E às vezes ele me dava uma oportunidade para dar uma saudação. Ele sabia que eu já, ele percebeu, né? O dom que Deus tinha me dado e tal. Ele começou, e eu cheia de vergonha, mas eu ia assim mesmo, na coragem, na força da coragem. E aí eu dava 20 minutinhos, às vezes ele não era nenhuma saudação, né? Era uma ministração, aí pedia para eu ministrar uns 15 minutos, 20 minutos, que fosse. E quando eu descia do púlpito no final do culto, as pessoas vinham querer saber como é que fazia para me levar na igreja. E eu me lembro que eu falava assim, é o mesmo contato do meu esposo, mesmo contato que a igreja. Eu não fazia questão de anotar no papel, porque eu falava assim, a pessoa não vai ligar, essa pessoa não vai. Eu tentava botar uma dificuldade, né? Eu botava uma dificuldade, assim, porque não estava almejando aquilo. Não sei se você consegue me entender. Eu não estava buscando aquilo. Eu não estava buscando ir por aí para as igrejas fazer isso. Só que Deus tinha isso. E até nisso, todas as vezes que eu ia numa igreja, eu falava, alguém me perguntava, é o telefone que o pastor aqui agendou para. E na verdade nem tinha, ninguém fazia nem minha agenda, mas a pessoa perguntava, né? Ela tem que, se ela quiser me convidar, ela vai convidar. E aí, de fato, acontecia da pessoa não entrar em contato, porque não era o tempo. Não era o tempo. Deus tinha para mim, tinha, mas não era o tempo. E ainda não estava assim, não estava no meu coração ir por aí. Mas Deus foi trabalhando, né? Uma longa história. E eu amo, né? Fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, que é pregar a palavra dele, que é levar a palavra para homens também, né? Homens e mulheres que precisam de Jesus. Que lindo. Mas para não tomar muito tempo da senhora, eu quero fazer uma pergunta. Assim, como vocês já estão há algum tempo na estrada, né, e ministrando a palavra e rodando, quem sabe, o Brasil, as pessoas olham e pensam que é só glamour, né? É puro glamour e tal. Tem algum perrengue que vocês já passaram que a senhora pode compartilhar com a gente? Perrengue da estrada, assim? Ai, não sei se eu vou construir, porque não sou muito boa nesse quesito memória assim de tempo, não, mas já teve vários. Mas me lembrar de um agora, realmente não é só glamour, né? Não é. Né? Mas de muitos tempos atrás, tem vários, Jesus. Não, pode, Não vou me lembrar de algum pode agora. ser, não tem problema. Alguma coisa assim que a senhora, nossa, dá para compartilhar. Cara, me pegou desprevenida. Não, temos muitos, mas assim, tem tantos, mas que perrengue que eu tenho, que eu me lembre aqui agora. Jesus, me ajuda. Ai, Jesus. Tem algumas situações que tem algumas situações que não cabe falar, entendeu? De alguns pontos de itinerantes que não cabe falar, que as pessoas não vão entender, mas é bem complicado. Tem tem algumas situações que, né, que o itinerante realmente passa que não dá para você mal interpretada, né? Mas, não sei, tem situações, às vezes, por exemplo, hoje em dia, né, a correria da vida, né? Às vezes a gente não digo nem sei se chamar de perrengue, né? Mas faz parte do ofício, né? Faz parte do chamado, né? De às vezes estar em um lugar e ir para outro, né? Às vezes sem dormir, às vezes não dá tempo nem de comer direito, né? E a gente tem que estar ali, né? Servindo as pessoas, né? Que as pessoas não sabem, né? Às vezes das lutas, fora as guerras espirituais que a gente passa, né? As afrontas espirituais que a gente passa. Então, a única coisa que me vem agora como um perrenguezinho básico, só que nesse tempo já estava andando de avião, né? Aí que eu lembro que eu fiquei sem a minha mala
que eu cheguei na Paraíba. Foi na Paraíba, inclusive. A gente chegou sem as nossas malas e sem banho direito, tá? Quer dizer, tivemos que tomar banho e botar a mesma roupa, né? Que a gente estava sem a, sem a mala, sem as nossas coisas. E tive que pregar com a roupa que eu fui para viagem. E só a mala só conseguiu chegar no outro dia. Isso tem anos, né? Aconteceu uma situação agora bem recente, mas isso tem anos, há uns anos atrás, que foi bem complicadinho, bem difícil. Meu Deus do céu, imagino que deve ter várias coisas, né? Tem coisas que, tipo, assim, lugares que a gente vai, né? Como eu disse, a questão de estar sem dormir mesmo, de ter que. Oh, meu Deus! É porque Tem que ter para entregar, né? é, Tem que ter para. sem dormir, as pessoas não compreendem, então tem que sempre estar com aquele sorriso no rosto, sempre tratar bem, né? Isso é um desafio também, né? Mas isso é o que eu tô dizendo. Eu digo, isso não chama nem de um perrengue, né? Faz parte do ofício, né? Que eu Uhum. chegar numa tua igreja, passei noite sem dormir, é um preço que se paga, é um preço que se paga, né? Porque passou sem dormir por quê? Porque tinha que estudar porque tá que tem muitas agendas durante o mês, tem que estudar para poder pregar, né? Para poder ministrar, tem que orar, tem que jejuar, né? Tem que estar. E porque vai de um lugar para outro e às vezes não dá tempo de dormir direito, de comer direito e as pessoas não têm culpa, né? Se você se propôs a servir, aí tem que estar pronta para a guerra. Mas aí, no caso, como vocês viajam bastante, há uma importância de estar na igreja local, né? Na visão de vocês, da senhora, assim, qual é essa importância? Não, com certeza, né? Tem que estar. A gente sempre, quando não busca, né? Quando não está viajando, né? Estiver fora, a gente está na nossa igreja local, seja onde nós congregamos na filial, seja na sede, né? Que tem a sede. E aí a gente vai para onde dá, né? Para onde dá, que eu digo na nossa igreja mesmo, que a igreja é uma só, né? E tem a congregação, que a gente está. Ontem mesmo nós estávamos, né? No culto, né, daqui da nossa igreja, da filial, tem que estar, tem que fazer parte, né, de alguma forma, né? Uhum. Há um tempo atrás a gente estava dirigindo um culto, né? Mas aí, devido a algumas agendas, né, do meu esposo, aqui mesmo, colocada pelo nosso próprio pastor, presidente, pastor Silas, aí a gente foi levantado outra pessoa para nosso lugar para poder conduzir o culto. Mas a gente, por 5 anos, a gente estava servindo na nossa igreja local, dirigindo um culto da semana. É um culto de libertação chamado Culto do Sobrenatural, que hoje é dirigido por um evangelista lá, né, um pastor e a esposa, que servem lá. E era a gente que fazia. Por 5 anos nós dirigimos esse culto. Né? Toda sexta-feira a gente estava lá, né? Uma vez ou outra, que se tivesse uma agenda numa sexta-feira que a gente não tava, mas a gente estava lá servindo. Então com certeza é super importante, né? Você servir a sua igreja local, não pode estar só por aí viajando, viajando, viajando. Acontece de um determinado mês, né? A gente tá, mas aí tem a Santa Ceia, a gente tem que estar na Santa Ceia, na Santa Ceia. Mas nós não somos, né? Que ressaltar, não somos itinerantes só de aparecer na igreja na Santa Ceia. Que fique bem claro. Embora, né, o nosso pastor Silas até fala, inclusive ele fala, né? Os itinerantes aqui, você pode ser quem for, ele mesmo fala. Eu não abro mão que pelo menos na Santa Ceia vocês estejam aqui. Mas é lógico que a gente procura fazer mais do que isso, né? Não estar só na Santa Ceia e em outros cultos da semana estar. E isso é importante, isso a gente se sente pertencente, a gente tem que estar, né? A gente não pode estar só por aí também, a gente tem que sentar para ouvir também, né? Sentar para ouvir, em especial o nosso pastor, ou aquele que Deus colocar ali, que o pastor colocar para ministrar, tem que estar, tem que sentar para ouvir. Eu Uhum. sinto Uhum. falta, se ficar um mês ali, durante um mês, e só eu tá pregando, só eu tá falando, não, tem alguma coisa errada, eu preciso ouvir, preciso sentar para ouvir. Verdade, Glória. Mas a senhora tem uma palavra ou algo que a senhora é o seu livro, quiser mostrar pra gente, apresentar pra gente?
dizer alguns... Então, o livro é o livro do meu testemunho, né? É prefaciado pela minha pastora, a pastora Elisete, e pela minha amiga, a pastora Helena Raquel, grande pregadora que dispensa também apresentações, pela pastora maravilhosa, minha pastora, a pastora Elisete, que é uma mulher de Deus maravilhosa. Pastora Elisete é até difícil até você definir ela em uma palavra, mas eu definiria em humildade, né? Pensa numa mulher, uma grande líder, né? Uma mulher que é líder de milhares de mulheres e numa humildade tremenda, uma humildade sem igual, inspiradora. É uma grande pastora, né? Sempre disponível, né? Para qualquer uma de nós, das suas ovelhas. E ela prefaciou o meu livro com muito carinho, a pastora Elisete, e a pastora Helena Raquel, que eu tenho uma história com ela também, a princípio de ministério, que se tornou uma amizade. Pastora Helena Raquel foi a primeira pessoa que me deu uma oportunidade, que eu diria de destaque, né? Ela me deu uma grande oportunidade onde ninguém me dá, até então ninguém tinha me dado. E ela, então, a partir de então, se tornou uma aliança ali, onde eu tenho uma gratidão enorme pela pastora Helena Raquel, que é uma grande pregadora e uma pessoa que investe em pessoas, inclusive com ela, né? Através dela que eu me inspiro quando eu faço escolhidas, né? Tem escolhidas que eu faço aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, que vai ser ano que vem, 2025, é o 12º encontro que eu vou fazer. E tem uma característica, né, que eu adquiri, que eu aprendi com meu marido, inclusive, e com a pastora Helena Raquel, que é de dar também oportunidade para pessoas que têm o dom da palavra, do louvor, têm o talento, têm o chamado, mas não tem, entre aspas, nome, né? E se você for buscar lá no Escolhidas, você vai ver pessoas ali que, nossa, não sei quem é essa menina. Nossa, não sei quem é essa pregadora. Não sei quem é essa cantora. Mas tem azeite, tem de Deus. E graças a Deus, Deus tem me dado essa graça, assim. Convido pessoas que Deus levantou também, graças a Deus, que tem nome. E se tem nome, foi Deus que deu, né? E tem que ser honrada também, né? Convido essas mulheres também. Mas, em especial, convido também essas que ninguém conhece. E a pastora Helena Raquel é uma das pessoas que me inspiraram nisso, porque ela fez isso comigo. Ninguém me conhecia, ninguém sabia quem eu era, e ela me deu a oportunidade para pregar na igreja dela, né? Então, me marcou muito. É isso, gente. Nossa, que lindo, pastora. Muito obrigada por ter a senhora aqui. Foi realmente maravilhoso. Foi assim uma bênção. Eu fui muito edificada e agradeço demais, demais mesmo o seu tempo. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite e que o Senhor continue te abençoando, abençoando sua casa, continue te usando. Realmente tem sido uma bênção assistir suas ministrações, os reels, as coisas que a senhora posta. Eu gosto muito de te ver nas redes sociais e seu ministério, para mim, me edifica. Amém. Que Deus abençoe. Eu não deu tempo, né? Eu preparei até uma palavra aqui, só para embora, né, o meu testemunho já, eu sei que testemunha, testemunha e palavra é palavra, mas assim, eu costumo dizer que nada mais do que como testificar a palavra do que diante daquilo que eu disse aqui, né? Que foi uma palavra que eu recebi, uma promessa que eu recebi através da Bíblia, né? Da palavra, e se cumpriu na minha vida. Mas eu só vou deixar aqui Gênesis, capítulo 21, que diz assim: E o Senhor fez a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado, né? Eu gosto muito da história de Abraão, de Sara. E o capítulo 21 está dizendo, né, que Deus fez como ele tinha dito e Deus fez como ele tinha falado. Não posso acrescentar, não posso modificar a Bíblia, mas parafraseando aqui, eu poderia dizer, né, declarar aqui, né? E o Senhor fez a fabíola como tinha dito. E o Senhor fez a fabíola como tinha falado. Então eu quero declarar, né, nesse finalzinho aqui dessa live, que o Senhor vai fazer, né? Se você puder escrever aí nos comentários, aí faz assim, ó. E o Senhor fez, fala o teu nome. Senhor fez a Adriana, tô vendo aqui Adriana o nome, né? E o Senhor fez a Adriana como tinha dito.
O Senhor fez a Raquel como tinha falado, né? Declara aí nos comentários, eu declaro isso para a tua vida, que o Senhor vai fazer exatamente como ele disse, porque eu posso dizer isso, que Deus fez. Deus fez o meu casamento, ele tem feito no meu ministério exatamente como ele tinha dito, como ele tinha falado. A única coisa que Abraão e Sara precisaram foi de crer, foi de ter fé e perseverar, porque não adianta você crer e desistir, né? A fé, ela é seguida da perseverança. Foi a fé de Abraão que levou ele a alcançar a promessa, e unida à perseverança, né? Porque tem muita gente aí que acreditou, mas desistiu. Aí eu tenho fé, mas desistiu. E se Sara e Abraão tivessem desistido, eles não tinham vivido aquilo que Deus tinha falado, né? Se eu tivesse desistido, eu não teria vivido aquilo que Deus tinha falado. Então a palavra para fechar aqui é essa: não desista. Parece clichê, mas é uma realidade que eu vivo. O Deus que faz promessa, ele cumpre, né? E se ele tem uma promessa na tua vida, na tua casa, na tua família, no tempo certo, no tempo determinado, vai se cumprir em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, você que está assistindo aí. Deus abençoe o povo do Japão, em nome de Jesus, onde a Nathalie está, que o Senhor possa alcançar essa nação, que o nome de Jesus seja propagado nessa nação, né? Que o povo do Japão ouça falar que Jesus salva, que Jesus liberta, que Deus levante, né? Levante a Nathalie, levante mais pessoas aí para falar para os japoneses, né? Que Jesus também ama eles, né? Que Jesus tem uma obra na vida desse povo. O Senhor Jesus, ele tem uma grande promessa também para essa nação. Que Jesus alcance o Brasil, né? Que Deus abençoe Israel também, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigada. Foi maravilhoso. Que palavra abençoada. Vamos crer que o Senhor fará conosco, assim como o Senhor já fez. E só gratidão mesmo, pastora. Que o Senhor continue abençoando a sua casa, a sua família. Que Deus abençoe todos vocês que estiveram aqui com a gente. Foi uma alegria tê-los aqui. Que vocês, em nome de Jesus, também possam ser muito abençoados. Eu vou deixar gravada essa live e você possa enviar para as pessoas que necessitam de ouvir essa palavra, esse testemunho que muito edificou a gente. E eu tenho certeza que muitas pessoas precisam ser edificadas também por essa mensagem que foi falada aqui. Gente, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Pastora, muito obrigada. Foi uma alegria de verdade. Amém. Beijo, Daniela. Daniela, só que me viu aqui, falou beijo, Fabiola. Missionária Jacilene, tá aqui, tô dando aqui. Daniela, Cíntia Lemos. Deus abençoe a todos que estavam aqui assistindo. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Povo de Adriana Ribeiro, de Campos de Goitacazes, da pastora Damiana. Um beijo, gente. Deus abençoe. Amém. Um beijo, Nathalie. Obrigada pelo convite, tá? Amém. Obrigada pelo carinho. Obrigada. Deus abençoe, tá? Beijo.